Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Tiago, capítulo 2, e vamos ler do versículo 14 a 26. É um texto bastante conhecido da palavra, mas eu creio que o Senhor há de falar de um modo especial aos nossos corações no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito de alguém, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração de um modo claro, de um modo vivo e especial no dia de hoje, a respeito dessa fé associada às obras, aos passos ousados que fazem com que nós alcancemos as nossas vitórias. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente chama a igreja hoje a refletir sobre o tipo de fé que nós professamos. O texto suscita uma reflexão sobre o tipo de fé que agrada a Deus. Aqui Tiago discorre sobre a relação íntima entre fé e obras. Não dá para falar de fé sem atos concretos, sem frutos dignos de arrependimento. Se você tem fé, uma fé genuína no Cristo, essa fé é transformadora e ela é geradora de obras. A fé é uma doutrina-chave da vida cristã em todos os sentidos. Sem ela, não agradamos a Deus. Começa que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé não é um sentimento vago dentro de nós. É a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a certeza das coisas que esperamos. A firme convicção de fatos que nem foram vistos ainda, mas que já são fatos no reino espiritual. Estamos vivendo um tempo em que se tem fé em muitas coisas. Acredita-se nas coisas mais banais, mais absurdas, menos em quem se deveria crer, que é Jesus, o Cristo de Deus. A fé verdadeira no Senhor, ela é geradora de mudanças efetivas. Ao contrário do que muitos pensam, não há discordância entre Tiago e Paulo no que tange a fé salvífica. Enquanto a fé justifica o homem diante de Deus, as obras justificam diante dos demais homens. A fé genuína no Cristo, que salva e liberta, produz mudanças e atos concretos. Do contrário, não passa de mero emocionalismo de fachada. Muitos, mesmo depois de professar sua fé no Cristo, de serem batizados, de fazerem parte do rol de membros da igreja visível, voltam às práticas antigas,
Por que isso acontece? Porque não houve regeneração de fato, não houve novo nascimento. Busquemos a trilha da fé verdadeira, a fé transformadora, a fé que apresenta mudanças efetivas. Tiago argumenta aqui, de forma irrefutável, que há 3 tipos de fé. Primeiro, a fé morta, árida, que não gera vida, é a fé do intelecto. Uma pessoa com a fé árida coloca as palavras no lugar dos atos. A vida dessa pessoa não condiz com o seu discurso. Tiago ilustra sua argumentação com um fato simples e corriqueiro. Alguém entra na igreja, aquele que tem a fé morta observa o visitante e tem sempre uma saída espiritual, especialmente um versículo na ponta da língua para aquela situação. Esta saída nunca o leva a uma ação efetiva, ou seja, ajudar de forma concreta. O texto diz aqui, fala aqui de necessidades básicas: alimento, vestuário. Como cristãos, precisamos ser sensíveis e empáticos com as necessidades uns dos outros, sem fazer acepção de pessoas. Não podemos esquecer que muitas vezes Jesus se disfarça para nos testar nessa área específica. Ajudar os necessitados não é opção, antes é uma expressão de amor, e a fé opera pelo amor. Somos justificados pela graça mediante a fé para as boas obras. O segundo tipo de fé é a fé manifesta pelos demônios. Intelecto, envolve intelecto e emoções. Mas aí você pode perguntar, como assim? Demônios têm fé? Tiago aqui usa uma ilustração pesada. Fala da fé dos demônios, mas como é essa fé de fato? De que forma eles a manifestam? Eles acreditam na existência de Deus, na divindade do Cristo e na existência de um lugar de tormento eterno. Também reconhecem a suprema autoridade de Cristo, eles recuam ante o poder da palavra de Deus. A fé morta age no âmbito do intelecto e da razão. A fé demoníaca age no intelecto e nas emoções. Os demônios creem e tremem. Uma pessoa pode ter o conhecimento intelectual da doutrina da fé e até se emocionar, sentir arrepios, tremer, ainda assim ir para o inferno. A fé estéril não é salvadora. Tiago até aqui apresentou 2 tipos de fé: a fé morta do intelecto e a fé demoníaca de intelecto e emoções. Aí vem o terceiro tipo de fé, que é a fé viva, salvífica, geradora de resultados, envolve o ser inteiro do homem, alma, corpo e espírito. Esta é a fé verdadeira que tem poder e produz uma vida transformada. É baseada na palavra de Deus. Quando cremos verdadeiramente, somos transformados e frutificamos para Deus de uma forma plena. Tiago usa como exemplos dessa fé viva Abraão e Raabe, porque eles ouviram e receberam a mensagem de Deus por meio de sua palavra e entraram em ação. O valor da fé é proporcional ao seu objeto. Muitos dizem: eu creio. Em quem ou no que você crê? Não somos salvos pela fé na fé. Muitos creem em muitas coisas, há muitos objetos de fé. No entanto, só podemos ser salvos pela graça mediante a fé no Cristo, conforme revelado na palavra de Deus. A fé viva envolve o ser inteiro, como já foi dito, alma, corpo, espírito. Não é uma alienação fanática. A fé viva no Cristo vivo toca a profundeza do espírito do homem, gerando novamente, envolve a sua vontade e o leva a agir de acordo com a verdade de Deus. Essa fé viva, ela é salvadora. Ela conduz à ação e à obediência. Não é uma crença árida ou um emocionalismo barato e fugaz. Não. É uma certeza, é uma firme convicção de fatos que ainda não são vistos, mas que são realidade no reino espiritual. Reforçando o que já foi dito antes, a fé justifica o homem diante de Deus e
e as obras o justificam diante dos demais homens. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, Tiago enfatiza que o cristão genuíno pratica a verdade, não se apega simplesmente às doutrinas antigas, mas pratica essas doutrinas na vida diária. Segundo, obras sozinhas não salvam, nem produzem fé, mas fé genuína em Cristo produz transformação e obras. Terceiro lugar, o cristão verdadeiro não possui a fé morta dos intelectuais, nem a fé emocional dos demônios, mas a fé viva, dinâmica, de homens como Abraão e de mulheres como Raabe. Essa fé viva transforma a nossa vida e nos faz trabalhar para a glória de Deus. E por último, a fé viva em Cristo Jesus age para a salvação e para a vitória sobre o pecado. O tipo de fé que professamos vai determinar se realmente estamos em Cristo, se verdadeiramente as velhas coisas passaram ou não. Muitos creem em Cristo, mas com uma fé morta, intelectual. Outros também creem em Cristo, mas com uma fé demoníaca, emocional. Só os que creem com uma fé viva, que envolve o ser inteiro, recebem salvação e vitória sobre toda inclinação maligna. E eu queria deixar só uma pergunta: que tipo de fé você tem professado? Que você possa, diante do Eterno, falar sobre isso em nome de Jesus. Nós vamos orar uns pelos outros e orar pelas causas todas que tem se apresentado em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Clamamos pelo Teu servo, pastor Malta, Senhor, que o Senhor visite aquele corpo, que o Senhor visite aquele santuário, que o Senhor faça debelar aquela infecção, que o Senhor visite a sua serva Irene, que o Senhor restaure a saúde desses amados, que o nome do Senhor seja ali poderosamente glorificado. Pedimos mais uma vez por todas as causas dos parceiros de oração, pelas causas impossíveis, pelas causas que você está apresentando agora diante de Deus, e que em nome de Jesus o Senhor esteja visitando cada um de nós, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.